Olá, boa tarde. É um prazer ter vocês conosco nesse momento tão especial, que é a nossa 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. Eu sou Felipe Comelli, da Seção de Formação da Secretaria de Educação de Santos. Agradeço a presença das intérpretes de Libras, a Aparecida e a Ingrid, e pedimos que atentem ao bate-papo, onde serão colocados, ao final da palestra, os links de formulário de presença e avaliação. Estes irão gerar o comprovante de participação e serão enviados também para o e-mail de vocês. Haverá ainda o link da Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com descontos em livrarias e a possibilidade de conversa com diferentes autores. Bom, agora sim, vamos receber nosso palestrante, Alex Ribeiro. Alex Ribeiro, olá, Alex. Deixa eu apresentá-lo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. O Alex, ele é graduado em Biologia e com pós-graduação em Educação Ambiental pela Unisanta, né, esses dois títulos pela mesma universidade. Ele é mestre em Aquicultura e Pesca pelo Instituto de Pesca do Estado de São Paulo. Ele é mergulhador com uma série de certificações, não vou falar todas elas aqui, porque a lista é comprida, é longa, e é membro de vários conselhos interessantes, importantes, e instituições que são ligadas à conservação ambiental e estudos de tubarões e raias. E é coordenador do nosso grande aquário municipal de Santos, né? Então, seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes em recebê-lo. Então, eu quero passar a palavra ao biólogo Alex Ribeiro, que falará sobre o papel dos zoológicos e dos aquários na conservação das espécies, né? E, ao final, a gente reservou um tempo para as perguntas que vão surgindo no chat, né? Obrigado, fique à vontade, Alex. Obrigado, Felipe, obrigado a todos, obrigado à Prefeitura aí pelo convite aí em participar dessa Semana da Educação. Espero poder acrescentar aí com um pouco da experiência que a gente tem lá no aquário, né, trabalhando com esses animais aquáticos, e acrescentar com um pouco mais de informação aí nessa semana tão rica aí que está sendo a Semana da Educação, né. Vamos lá, o Wander pode compartilhar minha apresentação, se puder, se ele puder colocar no primeiro slide para mim, por favor. Obrigado, Wander. Eu vou falando, daí você vai passando os slides aí para mim. Bom, pessoal, essa palestra já é uma palestra que eu faço há algum tempo já, né, falando sobre esse nosso trabalho, né, de zoológicos e aquários, que, na verdade, mudou muito ao longo dos anos, né, de um simples lugar de exposição dos animais para um trabalho muito mais importante. Então, aqui nesse primeiro slide tem o meu e-mail aí da Prefeitura, alexribeiro@santos.sp.gov.br, se alguém quiser entrar em contato comigo sobre trabalhos, sobre estágio ou sobre qualquer assunto relacionado ao aquário, fique à vontade, tá? E aí tá meu Instagram pessoal e profissional também, onde eu coloco vários trabalhos nossos, né, do aquário, dos bastidores, alexribeiro_013, tá? Se quiser, Wander, podemos passar já para o segundo slide. Bom, eu gosto de fazer essa apresentação falando dessa relação que o ser humano tem com os animais, né? Que ela data lá da pré-história, né? Onde o ser humano tinha uma relação de sobrevivência, né, com os animais, então tinha que caçar, senão ele era caçado, né? Então era uma relação assim muito de sobrevivência mesmo, né? Onde ou ele caçava aquela presa, ou ele safava daquele animal, e tudo isso a gente tem registrado, né? A gente sabe isso através dos registros fósseis, né? Das gravuras feitas em rochas. Então, era uma relação literalmente de sobrevivência, né? Para a gente ver como é que essa relação mudou ao longo dos anos. Pode passar para mim, Wander, por favor. Então, mostrando aí os primeiros homens das cavernas, né, abatendo uma presa muito grande, e essa presa acabava sendo aproveitada em toda a sua totalidade, né, seja a carne para alimentar todo aquele grupo lá que abateu aquela caça, né, sejam
os chifres para serem usados como armas, né, para bater em outros animais, as peles que eram usadas como vestimentas, né, para abrigar ali dos frios. Então era uma relação assim muito de sobrevivência mesmo, né? Então eles precisavam caçar para poder sobreviver e passar até os dias de atuais da humanidade, né? Vamos lá, pode passar, Wander, por favor. Bom, só vou fazer um histórico breve, né, para a gente chegar até os dias de hoje, de como é que são como é que o ser humano foi tendo esse hábito de colecionar, né, essas grandes coleções de animais, né? Então, os primeiros grupos, né, os primeiros povos que tinham essas grandes coleções propriamente ditas foram os egípcios, né, que eles cultivavam essas coleções, esses grandes animais, geralmente animais que iam passar uma certa proteção, né, uma certa, como é que a gente pode dizer, para o inimigo, ele deixaria o inimigo um pouco mais acuado. Então eram macacos, babuínos, elefantes, leopardos, leões, animais assim que iam dar um certo poder para aqueles faraós, né? Então as grandes expedições começavam já naquela época, né? Então há mais de 1000 anos antes de Cristo, os homens já iam atrás de grandes animais para satisfazer ali a sua vontade e passar aquela sensação de que eles eram poderosos, né? Pode passar para mim, por favor. Pode passar, por favor, Wander. Isso, obrigado. Alguns animais que tinham assim essa relação muito carinhosa até, né, e muito próxima com o povo egípcio eram os gatos, né? Os gatos eram animais sagrados. Eles eram mumificados junto com os seus donos, seus faraós, seus imperadores, né? Dado a importância que eles tinham pro povo egípcio, né? Eles queriam que aquele animal fosse junto para um outro plano, junto com eles, né? Tivesse todo aquele procedimento de mumificação junto com o seu dono. Foi o povo egípcio que a gente conseguiu observar também os primeiros cultivos assim de peixes, né? Então os primeiros povos aí a ter alguma relação com a piscicultura, né, com capturar peixes, levar para um outro local, conseguir manter em um reservatório, né, não propriamente reproduzir esses animais, mas mantê-los em um determinado local, né, durante o ano todo, né, você ter um fornecimento de peixe. Então o povo egípcio foi muito pioneiro nisso, né, por conta também da localização geográfica deles, né, muito próximo do Rio Nilo. Isso favoreceu muito o crescimento de outras artes, né, dentro do povo egípcio, seja o papel, seja as construções, enfim. Pode passar para mim, Wander, por favor. Então, o povo egípcio foi bem marcante, né, nessa relação do ser humano com os animais, né. Isso a gente viu em outros povos, né, que foram seguindo aí ao longo da humanidade, como, por exemplo, o Império Romano, né. O Império Romano tinha uma relação muito próxima também com os animais, né, seja com esse mesmo intuito que os egípcios tinham, né, de querer ter uma sensação de poder, né, de mostrar a força do ser humano sobre os animais, né, dado o exemplo o Coliseu de Roma, onde existiam aquelas grandes batalhas, né, os gladiadores enfrentando leões, tigres, então imagina como isso devia ser trágico naquela época, né, animais sendo feridos, homens sendo mortos, mas isso era uma cultura da época, né, então mostrava uma relação muito diferente, né, do ser humano com os animais, né, então mostrava uma relação do ser humano que queria ser sempre superior, né, sempre tentando mostrar uma força superior sobre esses animais, né. O povo romano ele foi interessante também porque ele cultivou os primeiros peixes assim para o que a gente poderia dizer o que seria uma ornamentação, né? Também para alimentação, mas o que seria uma ornamentação, né? Peixes vivos para ter assim como um status de sociedade, né? Alguém numa classe social um pouquinho mais elevada tinham tanques de mármores decorados e com peixes nadando ali nos palácios, tal. Então isso já era uma cultura ali do Império Romano. Mostrava uma relação mais próxima também com os peixes, né, com esses animais aquáticos, de um respeito, né, de uma ornamentação, de uma relação mais tênue. Outro aspecto muito interessante é que eles cultivavam alguns peixes que são conhecidos como os lampreias, são peixes assim pré-históricos, parentes de tubarões,
que eles cultivavam esses animais vivos e jogavam os prisioneiros, assim, em penas assim, bem elevadas, né, penas de morte, e jogavam esses prisioneiros vivos nesses tanques, e eles eram comidos vivos por esses peixes, jacarés, crocodilos, enfim, vários animais que tinham. Isso tudo tá relatado aí nos livros de história. Eu acho que eu tenho uma foto das lamprés. Pode passar para mim, Wander, por favor. Ah, não, esses daí são os tanques decorativos, né, de algumas ruínas do Império Romano que foram encontradas. Pode passar, por favor. As imagens das lampreias aí são animais assim que se alimentam assim muito rápido, né? Então vão comendo as partes ali dos corpos ali da carne humana muito rápido. Pode passar, por favor. Pode passar para mim, Wander, por favor. Bom, e seguindo aí já o Império Romano, né? Foi no Império Romano que a gente viu o grande crescimento dos circos, né? Os circos ganharam uma visibilidade muito grande com o Império Romano, com o povo romano, onde eles usavam também os animais em apresentações, né? Não somente no Coliseu, mas em outros locais, eles usavam como apresentação. Então, elefantes, cavalos de corrida, né? Eles usavam esses animais também como forma de agradar o público, né, agradar os imperadores, as classes sociais, com apresentações, equilibrismo, né, coisas que foram ganhando corpo ao longo dos anos, aí foram surgindo aí, né, os grandes circos aí que foram povoando aí as grandes, pode passar para mim, por favor, os grandes povoados, né. Mais ou menos no século XVIII, XIX, no século XVII, XVIII, desculpa, a gente vê na Europa crescer um grande número de navegações, né, impulsionada por grandes navegadores aí que a gente sabe de cabeça esses nomes, né, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, tantos outros pesquisadores que viajaram o mundo em busca também de novas espécies, né, de novas descobertas, e por essa razão, quando esses pesquisadores voltavam, eles voltavam com muitas novidades, né, muitos animais novos, novas espécies, espécies que até então nunca sequer tinham sido vistas ou descritas, né, e passavam assim a ser descritas, né, e aí começam a surgir as grandes coleções, né, as grandes estações de biologia, os grandes zoológicos, né, os grandes locais para se colocar esses animais, né, então todos os animais acabavam vindo para essas coleções, né, sejam aves, peixes, mamíferos, répteis, tudo isso acabava vindo como forma de curiosidade, né, era algo novo, eles queriam descobrir e saber o que é. Aqui eu coloco uma imagem do aquário de Brighton, em Londres. Esse foi um dos primeiros aquários, já ainda no século XVIII. Ele tinha um sistema de captação direto da água do mar, que a gente já pode ver aqui no lado direito, e por isso ele conseguia manter tubarões e raias. Foram os primeiros no mundo, já no século XVIII, a conseguir manter esses animais. Pode passar para mim, Wander, por favor. Bom, uma ilustração aqui, né, do Zoológico de Lisboa, também no século XVIII, só para a gente se atentar nessa imagem, né, olha a pouca preocupação que existe com o recinto, né, e a preocupação que existe com o espaço onde o visitante se encontra. Né, então, é um espaço muito grande para o visitante e um espaço reduzido para o animal, né, o que hoje a gente vê totalmente ao contrário, né, hoje você vê passarelas de visitação, né, os animais ficam soltos, o visitante passa às vezes num carro, num veículo. Então, esse é um conceito assim do século XVIII que mudou muito. Né? Hoje a gente trabalha as técnicas de enriquecimento ambiental de uma forma muito mais prática. Pode passar para mim, por favor. Bom, e aí a gente vai ganhando corpo, né? Os jardins zoológicos vão crescendo, isso também por conta das grandes coleções, né? As grandes coleções, elas acabam fomentando essas coleções, esses zoológicos acabam servindo para visitação. Né? Então, existia pouca preocupação, como eu tinha falado no slide anterior, com a qualidade do recinto para os animais, mas uma preocupação maior com a qualidade para o visitante. Né? Então, esse é o conceito que era inicial na época e hoje a gente já viu uma transformação desse, tipo de comportamento. Pode passar para mim, por favor, Wander.
Aqui um outro exemplo, né, de um recinto totalmente livre de vegetação, né, com grades, tal, um casaril ali que não seria talvez o mais indicado, mas a gente vê que falta uma questão que a gente hoje aborda muito, que é o enriquecimento ambiental. Né? Então, você transformar, deixar mais próximo do ambiente natural possível para aquele animal, seja para o forrageio, né, para o substrato, alimentação, período reprodutivo, reprodução de fotoperíodo, alimentação adequada, tudo isso a gente já sabe, né, já se conhece como é que deve ser reproduzido, e tudo isso é o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. Pode passar para mim, por favor, Wanda. Bom, aqui eu faço um parênteses aqui só para a gente mostrar como o ser humano consegue ser cruel, né? Ser cruel até com a própria espécie. Então, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, mas os zoológicos humanos, eles foram comuns e populares, na verdade, no final do século XIX e ainda no começo do século XX, né? Principalmente França, Inglaterra e Estados Unidos. Então, o que aconteciam? Essas expedições, né, que eram feitas ao redor do mundo, que eles traziam novas espécies de animais, aves, plantas, enfim, tudo que era novo. Alguns exploradores traziam povos nativos, né? Então índios, pigmeus, os povos que eram encontrados naqueles locais eram levados como exposição, como algo diferente, né, para serem expostos em zoológicos. Pode passar para mim, por favor, Wander? Eu acho que eu tenho já uma imagem de um apresentador aqui. Esse Guilherme era muito famoso, né? Era um italiano, e ele expondo pigmeus no Royal Aquarium de Londres. Pode passar para mim, por favor. Aqui um retrato também que o Brasil acabou sendo vítima disso também, né? A gente não escapou da questão dos zoológicos humanos. Então, esse daqui foi exposto em Paris, índios vindos do Oiapoque, aqui no Brasil, no século XVIII. Né? Então, isso retrata o que eu o que eu gostaria, né, de colocar nessa apresentação, né? Como a relação do ser humano com os animais ela pode ser muito diferente, né? O ser humano é tão cruel com os animais como ele é cruel com a própria espécie, né? Fazendo uma maldade, uma atrocidade dessa. Graças a Deus isso não existe mais, né? É um conceito que já se perdeu no tempo e ficou marcado na história para a gente aprender que somos todos iguais, né? Independente de cor, credo, raça, enfim. Vamos passar para mim, por favor, Wanda. Bom, aqui a gente já chega um pouquinho mais próximo das nossas atualidades, né? Eu já vou chegando mais próximo do que a gente tem hoje. Então, surge por volta do século XIX, já século XX, surge na Alemanha um conceito que é o conceito de enriquecimento ambiental, né? Onde a gente se preocupa a trabalhar esses cinco sentidos, né? Dos animais, olfato, paladar, visão, a gente pode trabalhar o enriquecimento social, cognitivo, enfim, tudo isso você pode trabalhar num recinto, seja com peixe, com uma ave, né, com um elefante, tudo isso é aplicado de forma contínua, né, em determinados locais, para você visar o bem-estar desses animais. E o resultado do bem-estar desses animais na maioria das vezes, a reprodução, é um comportamento próximo do que você tem no ambiente natural, seja a hibernação, seja forrageio, né? Então, tudo isso é para você deixar o animal numa sensação de bem-estar muito mais próxima do ambiente natural. Aqui tem uma curiosidade que eu coloco de Santos, aqui eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas por volta do século XIX, pode colocar para mim, Wander, acho que tem uma coisinha que aparece. Isso daí. Isso foi uma grande praça de touros aí que tiveram em Santos por volta do século XIX. Só como curiosidade aí que Santos também já teve esse tipo de atração, né, que remete muita curiosidade. Apesar da empresa aí ser Ribeiro e Companhia, não foi a minha família que fez essa atrocidade. Tá bom? Vamos lá, gente. Próximo slide, Wander. Bom, e aqui a gente já chega nos aquários atuais que a gente tem, né, aquários zoológicos. Eu sempre acabo puxando a sardinha mais para os aquários, que é o que eu trabalho mais, né, o meu carro-chefe.
Então, hoje a gente tem tanques assim, aquários assim, gigantes, né, da ordem de 10, 20, 30 milhões de litros de água doce ou salgada. Isso eu estou falando no mundo todo, né, você não tem limite para você ter um animal dentro de um tanque. E existem legislações para cada país, né? Então tem países que você pode ter golfinhos, orcas, tubarão-baleia, raia-manta, em outros países não é permitido esse tipo de animal, mas isso varia de cada país, né? E animais até então que eram impossíveis a gente imaginar sob cuidados humanos, que são talvez quimeras, águas-vivas e outros animais utilizados na base da produção primária marinha, né? Aquele zooplâncton, fitoplâncton. Hoje a gente consegue produzir isso em larga escala e alimentar esses animais, né, que seriam, isso seria a base da cadeia alimentar no ambiente marinho. A gente consegue reproduzir isso em diversos ambientes. E aqui alguns exemplos aí dos maiores empreendimentos do mundo, América do Norte, né, Georgia Aquarium, SeaWorld, Sea Life e o Okinawa Aquarium lá no Japão. Pode passar para mim, Wander, por favor. Bom, duas imagens aqui, só para ilustrar, né? A imagem de cima é uma quimera, lá no Oceanário de Lisboa. A quimera é um animal que ela é parente da água-viva, parente dos tubarões e raias, tubarões e raias, e ela vive em grandes profundidades, vive a 800, 1000 metros de profundidade. É um animal que a ciência só conhecia morto, né? Porque quando se pescava ela, quando ela vinha para a superfície, ela já chegava morta. Alguns indivíduos foram conseguidos, chegaram vivos na superfície, né, e levaram para alguns aquários para se estudar. Hoje esses animais estão se reproduzindo em alguns aquários da Europa, né, então mostra que a gente consegue conhecer muito mais sobre a biologia daquela espécie e traçar um plano de conservação para aquele animal. Na imagem de baixo aqui tem as águas-vivas, né? A água-viva é um animal que hoje se reproduz, quase 15 espécies de águas-vivas se reproduzem em cativeiro, sob cuidados humanos no mundo, né? Então qualquer empreendimento que quiser montar um aquário de água-viva, monta, você não precisa ir na natureza retirar águas-vivas, né? Existem locais que reproduzem, né, águas-vivas, e aí você adquire aquelas larvas, aqueles animais, aqueles pólipos, que vão crescer e vão virar águas-vivas, vai virar uma atração no seu empreendimento, tá bom? Isso é muito bom do ponto de vista educativo, né? Então você consegue explicar muitas coisas com um aquário de água-viva, né? Cadeia alimentar, cuidados que você pode ter para não se queimar com um animal desse na praia, enfim, são vários aspectos que você pode abordar com um único animal. Pode passar, Wander, para mim, por favor. Bom, basicamente, todos os zoológicos do mundo, né, trabalham sobre esses três pilares aí que a gente tem, né, que é a educação ambiental, ali no lado esquerdo, né, as crianças ali na praia fazendo uma atividade de microlixo, identificando como o lixo vai se fragmentando, né, o plástico vai se quebrando, ficando cada vez menor, e a gente está com esse microlixo ali presente na nossa vida, né. A pesquisa, que acaba sendo uma consequência do nosso trabalho no nosso dia a dia, né, no aquário, né, no cuidado com os animais, esse cuidado acaba virando uma pesquisa. E essa pesquisa acaba virando a conservação, né, a conservação dessas espécies. Eu tenho dois exemplos aí que eu coloquei, que é o mico-leão dourado, que foi uma espécie que foi salva da extinção, por conta de um trabalho muito maciço que o Zoológico de São Paulo fez. E aqui ao lado é uma imagem também, uma reportagem da ararinha azul, que desde os anos 2000 ela era considerada extinta na natureza, e agora, 20 anos depois, os primeiros animais se reproduziram numa área de conservação e preservação no norte do país, dando mais uma sobrevivência, né, um suspiro de sobrevivência para a espécie. Vamos passar, por favor. Bom, aí a educação ambiental do aquário, né, ela tem um pioneirismo aí nos trabalhos com animais aquáticos, né, então, desde a década de 80, a final dos anos 70, o Aquário Santos já trabalha com a questão da educação ambiental, né, seja com apresentações, com oficinas, com diversas atividades que sejam voltadas para a conservação dos animais aquáticos. Pode passar para mim, Wander, por favor.
Aí uma imagem da nossa bióloga, né, Maricene, fazendo uma atividade com as crianças, em tempos que a gente poderia aglomerar. Em breve, acho que a gente vai chegar num futuro não muito distante, a gente vai conseguir retomar essas nossas atividades aí. Pode passar para mim, por favor. Aí mais uma atividade de educação ambiental, também as crianças na praia, ali com uma tartaruga taxidermizada, e eles simulam o que seria a tartaruga fazendo a postura dos ovos, né? A gente explica toda a questão da temperatura, né? Temperaturas elevadas nascem mais fêmeas, temperaturas mais baixas nascem mais machos. Então, tudo isso a gente explica ali na prática para as crianças, para eles aprenderem o quanto é importante o nosso papel, né? De salvar o meio ambiente, de não jogar o lixo no mar. Então, tudo isso sempre com educação ambiental. Pode passar para mim, por favor. Bom, o nosso atendimento de educação ambiental, né, basicamente assim, com os cursos de férias, a gente tinha um atendimento de 200 alunos, né, que a gente conseguia fazer nos cursos de férias. Hoje, por conta da pandemia, né, a gente teve que migrar para todo um atendimento online, justamente até essa apresentação que a gente está fazendo hoje, né, e o nosso número saltou, né, a gente saiu de 200 alunos para 1.800 alunos. Então, se houve alguma coisa positiva, né, que a gente pode tirar dessa pandemia, de tudo isso que aconteceu, é que o número de pessoas atendidas aumentou muito, né, o nosso leque de atendimento, né, as pessoas que a gente consegue atender. Então, antes a gente ficava no auditório que atendia 40, 50 pessoas por dia e dava um total mais ou menos isso daí por mês. Hoje não, hoje a gente atende muita gente, né, então a informação chega muito mais longe, né, o trabalho de educação ambiental chega muito mais longe, graças à tecnologia. Pode passar para mim, Wander, por favor. Bom, e fazendo um paralelo aí com o que a gente tem no Brasil, né? Existem mais ou menos, esse número já está um pouco mais alto, já deve ser em torno de 118, 119 empreendimentos de fauna em todo o Brasil. Existe um público muito grande que visita zoológicos e aquários, né? São 22 milhões de pessoas que visitam, sendo 700 milhões no mundo. Né? Então, é muita gente visitando um zoológico e o aquário, e é onde ela vai ter a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Ver uma curiosidade, ter uma aproximação, às vezes, com o animal, criar um pouquinho mais de afeto com determinada espécie, aprender uma curiosidade, e nisso, geralmente, sempre vai ser um passeio em família, né? Então, são os pais, os pais conversando, às vezes fazendo alguma atividade junto com os filhos. Então, hoje, os aquários e zoológicos têm um papel muito mais importante em não ser só uma visita, mas sim também um aprendizado. Né? Então, não só um aprendizado para os visitantes, mas também para quem trabalha, né? Para os estudantes, estagiários. Hoje, diversas pesquisas acontecem, né, em zoológicos e aquários, mestrado, doutorado, iniciação científica, né, vários tipos de trabalhos podem ser realizados sempre em prol da conservação desses animais que estão sob cuidados humanos. Um dado interessante é que o Aquário de Santos é o segundo parque público mais visitado do estado de São Paulo. A gente recebia, né, quando antes da pandemia, a gente recebia cerca de 500 mil de pessoas por ano no aquário. Pode passar para mim, Wander, por favor. Bom, só para pontuar aqui, né, na questão de legislação, a gente está enquadrado dentro dessa legislação 7143, que é um pouquinho antiga, né, de dezembro de 83, porém ela define zoológico como qualquer coleção de animais silvestres, né, que são mantidos vivos ou semi-liberdade expostos à visitação pública. Né? É muito importante essa última parte da legislação, onde eles colocam a visitação pública. Então, hoje, todos os empreendimentos que têm esses animais expostos, que têm a visitação pública, na sua maioria, eles têm toda essa verba voltada para trabalhos de conservação, né? Então, hoje isso acontece no Aquário do Rio, Zoológico de São Paulo, enfim, diversas instituições trabalham com esse objetivo e eu explico isso mais para frente. Eu coloco essa observação aqui, né, santuários não existem na legislação brasileira, e não existem mesmo, né, por enquanto eles ainda não foram colocados, não existe uma normativa, porém santuários eles têm algumas coisas diferentes de instituições como zoológicos e aquários que colocam muito em dúvida o seu funcionamento, né? Então, por exemplo, eles não recebem visitação,
né, não recebem visitação do público, não fazem educação ambiental, não permitem a reprodução dos animais, então não tem muito um objetivo como conservação, né, como conservação da espécie, como um banco genético da espécie, né, então os santuários eles precisam talvez de novas legislações, novos moldes, para poder ter uma forma mais concreta, até para ajudar na conservação. Né? Pode passar para mim, Vânia, por favor. Bom, eu não vou falar todas essas, né, podem ficar tranquilos, mas só para vocês terem uma ideia, né, ao longo dos anos, conforme a gente vai se reunindo, né, nos conselhos, nas reuniões, todas as instituições normativas vão se acrescentando ao que a gente já tem propriamente dito, né? Então, tem uma legislação, a gente faz uma instituição normativa para acrescentar ou para tirar alguma coisa, tudo isso visando sempre o bem-estar dos animais, transporte entre instituições, solturas, trabalhos, tudo isso é fomentado por essa legislação que a gente tem maciça, né? Que a gente discute isso daí ano a ano nos nossos grupos de trabalho. Pode passar para mim, por favor, Vânia. Bom, o Aquário de Santos, como é o primeiro do Brasil, né, ele possui todas essas autorizações de uso e manejo, seja a CETESB, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, todas as autorizações possíveis e inimagináveis, o Aquário de Santos possui. Né? Por ser pioneiro, né, então toda a primeira documentação foi ofertada, né, foi feita para o Aquário de Santos. Pode passar para mim, por favor. Bom, a gente possui órgãos fiscalizadores, né, como toda instituição de empreendimento de fauna. Então, a gente tem, tanto aqui em Santos, como a gente é um órgão público, né, a gente está dentro da prefeitura de Santos. Já apareceu aí, Felipe? E esses órgãos fiscalizadores acabam tomando conta aí desses empreendimentos. Pode passar para mim, por favor. Bom, a gente estabeleceu um conselho de ética, né, junto à SAB, para a gente chegar a um conceito de bem-estar dentro dessas instituições, né, para todos os animais terem uma sensação de bem-estar. Pode passar para mim, por favor. Algumas instituições mundiais, né, que também tomam conta de aquários e zoológicos, sempre ajudando na conservação. A IUCN Red List talvez seja a mais importante delas. No próximo slide eu já faço uma colocação sobre ela. Pode passar para mim, Wander, por favor. Bom, essas últimas informações da IUCN, só para a gente se atentar aqui, já estamos chegando próximo do final, né? Então, a IUCN a IUCN é a Instituição Mundial para a Conservação dos Recursos Naturais, então ela falou que em 2012, das 33 espécies consideradas extintas na natureza, 31 delas são reproduzidas em zoológicos e aquários, né? Ou seja, 31 delas podem fazer parte de algum trabalho de reintrodução à natureza e, quem sabe, voltar para um ambiente natural e sair dessa lista de animais consideradas extintas. Em 2017, a IUCN também soltou uma informação falando que da última lista atualizada, 64 vertebrados melhoraram seu status de conservação, sendo que 13 devido ao suporte de zoológicos e aquários. Né? Que suporte é esse que eu tinha comentado no começo? Né? O técnico, logístico e financeiro. Então, todo o suporte técnico, né, de biólogos, veterinários, equipe técnica, o suporte logístico com os tanques, os aquários, os recintos, os veículos, embarcação, e o recurso financeiro, que nesse caso é a própria bilheteria da instituição. Né? Com a bilheteria da instituição, a gente consegue todo esse suporte técnico e logístico para ajudar na conservação e nesse melhorar o status de conservação de alguns animais. Bom, aí o projeto das raias elétricas, eu vou acelerando aqui para a gente não demorar, tá? Que eu acho que a gente já está no final. A raia elétrica foi a que eu trabalhei no mestrado, e eu quis trabalhar com a raia elétrica porque ela é considerada como dados deficientes para a IUCN, né? Ou seja, se tem poucas informações sobre essa espécie. Lá no Aquário dos Santos, pode passar, Wander. A gente reproduziu, né? Posso tentar rodar o ultrassom? Dá tempo? Colocar aqui. Vamos ver.
Não, foi o vídeo errado. Clique. Disparou aqui, desculpa. Desculpa. Disparou aqui nos vídeos. Bom, desculpa aí, Felipe. Acho que disparou aqui. Como é que a gente está de tempo aí? A gente tem ainda um pouquinho, mas eu acho que dá para você amarrar e fechar, finalizar. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aí esse último aqui, então. Bom, vou tentar compartilhar um último vídeo aí que a gente teve, que foi do nascimento do tubarão-gato, né, que a gente, acho que foi uma das poucas instituições aí no Brasil que conseguiu o sucesso reprodutivo dessa espécie. Vamos dar uma travada aí, o último, né? Desculpa aí da qualidade dos vídeos aí. Bom, a ideia da apresentação era mais isso, né? Colocar alguns pontos aí, tinha bastante vídeo para mostrar na apresentação, tem alguns ainda aqui guardados, mas é mostrar que, na verdade, hoje o papel dos zoológicos aquários mudaram muito, né? Então a gente não tem mais aquele simples fato de locais para exposição dos animais, mas um objetivo hoje como pesquisa, conservação, onde algumas espécies elas conseguem ter o seu sucesso reprodutivo, o seu bem-estar, e nisso evita que você pegue, né, novos animais na natureza, você tem um conhecimento sobre a biologia daquela espécie, e você faz um intercâmbio entre instituições, né, onde você permuta esses animais de uma instituição para outra, mantendo uma variedade genética entre esses animais, entre essas instituições, e aí você consegue um ciclo reprodutivo melhor para determinados animais, né? Isso já é feito para pinguim,
determinadas espécies de tubarões. Isso é uma coisa que a gente discute muito na IUCN. Eu faço parte também da IUCN para a parte de conservação de tubarões e raias. Hoje se discute a questão de reintrodução de alguns animais que se reproduzem em cativeiro, né? Mas isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Porque reintroduzir animais na natureza, você pode estar levando, às vezes, um problema maior do que aquele que você retirou, né? Então, tem que ser feito tudo com muita cautela. Muito bem. Primeiro, agradecer, muito obrigado, Alex, por sua apresentação. A gente teve uma infinidade de comentários e perguntas no chat, vamos selecionar algumas aqui, algumas mixando, juntando as falas. Mas antes gostaria de lembrar, para terem atenção ao bate-papo, para acessar o link de presença e avaliação e o link também da Onda Literária, que é a livraria virtual do evento. Então, deixa eu separar aqui as perguntas. Acho que primeiro tem um aspecto que é muito interessante na sua fala, Alex, que é trazer essa questão da mudança de paradigma desses ambientes, né? De ambientes que a gente pode chamar de ambientes não formais de aprendizagem também, né? Então, de um local, de um ambiente que você tinha coleções de exposição para um lugar para fazer pesquisa, para fazer educação, para conservar também, ter programas de conservação de espécies. Eu acho que essa mudança de paradigma é importante trazer. Eu acho que por aí a gente pode começar por um ponto que eu acho que é importante, né? Como lidar com essa dicotomia, com essa sensação que muitas pessoas têm, né? Que é conflitante, que é entre você ter esse sentimento ruim de ver os seres vivos presos, né? Naquele ambiente, você tem um pouco esse incômodo com o encantamento que é também estar de frente desses seres que você, talvez, em oportunidade alguma, teria a condição de vê-los ou conhecê-los, né? Então, como transpor isso, né? Essa sensação que é tão conflitante e juntando com outra ideia, né? Como mudar, junto com isso, portanto, a visão que as pessoas têm de entender também o que é preservação e conservação, né? Muita gente falou de preservação aí no chat e a ótica toda é de conservação, né? Então, acho que começar por aí, se puder comentar algo nesse sentido. Eu acho que, assim, a gente mudou muito, né, a nossa forma de ver essas exposições, esses animais, como é que eles estão expostos para a gente. Mas talvez uma coisa que não tenha mudado, e isso eu acho que talvez só o tempo, ou a forma como a gente vai abordar esse tema vai mudar, né? Mas, por exemplo, um peixe, um robalo, um tucunaré, é considerado um recurso pesqueiro, né? Então, é o mesmo recurso pesqueiro que alimenta você, que pode estar na sua bandeja, no seu prato de comida, é aquele animal que está exposto no aquário, e às vezes pode fazer parte de uma pesquisa sobre isótopos estáveis ou sobre poluição no ambiente, né? Então, esse lance de os peixes serem considerados recursos pesqueiros, mas também são animais que às vezes são animais que estão linkados à pesquisa, estão linkados ao consumo direto com o ser humano, né? E a gente tenta ajudar de alguma forma com essa pesquisa. Então, isso mostra como é que essas instituições podem ajudar. Tem um exemplo que eu sempre dou, eu não cheguei nessa parte da palestra porque era mais no final, mas o Aquário do Rio de Janeiro, o Aquario, ele inaugurou recentemente, né, uns 5 anos, eles conseguiram reproduzir a raia-borboleta, a Gymnura altavela. Era uma espécie assim que, para vocês terem uma ideia, nenhum aquário do mundo tinha conseguido reproduzir esse animal. Nenhum aquário do mundo conseguiu. O Aquário do Rio de Janeiro, no Brasil, conseguiu. Depois que eles reproduziram, o mundo olhou para o Brasil. Tem pesquisador da China e tem pesquisador da Europa, no Rio de Janeiro, fazendo a codificação, o mapa genético da raia-borboleta, né, para já tentar ajudar essa espécie de uma possível extinção. E o mais incrível,
que essa é uma espécie que a gente conhece ela da costa brasileira, e a gente sabe que existem duas, né, a micrura e a alta-vela. Porém, exames genéticos mostram que não seriam só uma ou duas espécies, poderia ter uma terceira espécie. Então, isso só mostra o quanto que a gente não sabe nada, né? Quanto mais você vai conhecendo, mais você vai pesquisando. Às vezes é um animal que já está lá naquele mercado de peixe sendo pescado há 20, 30 anos, e a ciência sequer sabia da existência ou do ciclo reprodutivo daquele animal. Né? Então, acho que essa diferença de preservação e conservação entra nesse ponto, né, de você fazer algo prático mesmo, que vai ajudar aquela espécie, né, ou simplesmente você fazer algo que não vai ter tanto efeito positivo, ou não vai surtir efeito para aquela espécie. Né? Então, tudo que a gente pensa em fazer tendo algum resultado positivo, né? E o Aquário do Rio, assim, saiu na frente, assim, de pedalada, assim, saiu de braçada nessa, porque foi um prêmio, assim, para conservação muito bom, né? Muito bom mesmo. Tá legal. A quantidade de perguntas é grande. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que esclarece um pouco algumas dúvidas, que é assim, qual é a origem dos animais que a gente tem nos zoológicos e aquários? Né? De onde que eles vêm, na maior parte do tempo, ou das diferentes fontes? Né? Porque se tem um imaginário a esse respeito, às vezes é um pouco nocivo, né? Hoje a gente tem que parar para pensar também que existe um tipo de crime, né, que infelizmente é comum no nosso país e no mundo todo, que é o tráfico de animais, que ele só está atrás do tráfico de armas e de drogas. Né? Então, o tráfico de animais hoje também é uma das formas que esses animais acabam chegando, principalmente em instituições, como os zoológicos e aquários. Não sempre foi dessa forma, né? Na época dos circos, né? E mais ou menos na época acho que foi na década de 80, 90, quando teve aquela legislação de fechamento dos circos, que já veio uma coisa, no conceito que veio da Europa, Estados Unidos, né? Os circos foram fechando, e a partir do momento que os circos vão fechando, esses animais têm que ser destinados para algum local. Na maioria das vezes, esses animais eram destinados a aquários, zoológicos, enfim. Só que uma vez, esses animais eram animais, geralmente animais velhos, animais que passaram presos a maior parte da vida, acorrentados, né? Animais que eram privados de uma liberdade simples assim de andar, né? Então, durante um bom tempo, foi isso que alimentou os zoológicos e aquários. Depois, o tráfico de animais, assim, hoje eu acho que é um carro-chefe, né, que acaba alimentando. Eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho uma comunicação muito, muito forte com o pessoal do Aquário de São Paulo. O Aquário de São Paulo, eles estão ali perto do aeroporto de Congonhas. Né? Vira e mexe, a Polícia Ambiental, né, a Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, faz apreensão de animais aquáticos. Por exemplo, 200 raias de água doce de uma vez só. Aí o Aquário de São Paulo recebe, só que ele não tem estrutura, né? Ele não está preparado para, vamos 200 caixas de água para receber 200. Então é aí quando começa, liga para as instituições, e as outras instituições conseguem amortecer esse tipo de tráfico, né? Esse tipo de impacto. Né? Porque então, assim, devolver o animal para... Pode falar, Felipe. Então, as instituições também contribuem nesse aspecto, para poder receber esses animais. Sim. Que o poder público também não tem, muitas vezes, como atender. Sim, porque, né? Porque aí a gente entraria num outro problema, Felipe, que seria as espécies invasoras. Né? Porque se você não destina para um local correto, né, você vai ter o que a gente tem hoje, por exemplo, em Santos, né, nos canais a gente tem as tilápias, né, que é um animal exótico, lá nativo da África Central. Na Lagoa da Saudade a gente tem piranha, a gente tem a paiari, que é um peixe amazônico, a gente tem traíra, que é um peixe da região centro-oeste. Então, por conta desse descarte, né, incorreto, a gente acaba tendo esses impactos ambientais. Isso é uma das coisas que a gente faz no aquário, né? A gente absorve, né? Se a pessoa tem um aquário em casa, tem um peixinho, ficou grande, quer doar esse peixe, né? Não quer mais cuidar, pode doar para o aquário. A gente toma conta dele, acomoda nele no aquário correto, dentro do tema para ele. Tá legal. Deixa eu conectar aqui um pouco com a educação mais direta também, né?
O Paulo Freire, eu acho que fala para a gente um monte de coisa que é muito interessante, é uma referência importante. Né? Ele diz para a gente que não é no silêncio que a gente se faz, no silêncio no sentido de não caminhar, de se omitir, né? de não ter ação. Então, não é no silêncio que a gente se faz, é na ação, no trabalho, na reflexão. Eu vou ligar essa ideia com uma pergunta que aparece, que é assim: o Maré da Ciência, que é encabeçado especialmente pela Unifesp, tem um projeto que estimula as escolas a se tornarem o que eles chamam de escola azul, e que prevê maior engajamento, portanto, né? Engajamento das escolas e dos alunos nas questões relativas aos oceanos. Né? Então, pensando nisso, é possível realizar algum tipo de parceria ou alguma atividade, algo mais permanente com o Aquário, pensando no aspecto de educação, da importância da educação que o Aquário tem aqui em Santos? Você consegue enxergar o que a gente podia sugerir para os tantos professores que estão aqui presentes hoje? Não, eu acho que assim, a resposta minha é sempre sim, né? Eu vim da educação, da educação ambiental, né? Comecei a minha escola com educação ambiental lá no Orquidário, e eu acho que a educação é o caminho para a gente conseguir passar as informações positivas que a gente precisa passar para o próximo, né? Para quem a gente estiver atendendo. Então, hoje a gente atende mas assim, muita escola pública, né? Eu vejo a escola pública assim como mudou muito, né? Estou há 15 anos no Aquário, o que era a escola pública que a gente recebia, porque a gente recebe hoje, ela mudou, tá diferente, né? Você percebe que os alunos estão diferentes, mas essa diferença também tem para a escola privada, né? Então é uma diferença bem grande. Mas eu acho que a parceria da escola pública com o próprio Aquário, que já é um equipamento público, detém desse espaço, né? Um auditório, os animais expostos com as informações corretas, né? Com uma equipe de educação ambiental que pode, por exemplo, a escola está abordando cadeia alimentar, a gente pode abordar um pouco mais de cadeia alimentar na visita monitorada, né? Então, tudo isso é conversado para que... É fácil procurar o Aquário e tentar aí projetos com vocês. Manda e-mail para mim, alexibeiro@santo.sp.gov. Eu sou o primeiro a levar isso daí para frente, levo isso daí para nossa chefia. Para mim não tem problema nenhum, sou o que mais apoia a educação coletiva. Tá legal. A gente precisa, então, encerrar. Eu quero agradecer novamente a sua presença, a sua fala, né? O Alex Ribeiro, biólogo aqui, diretor do Aquário Municipal de Santos. Eu agradecer também as intérpretes de Libras, a Aparecida e a Ingrid, e o apoio dos técnicos da Senutec, que então, não aparecem, mas são fundamentais aqui na nossa Semana de Educação, professor Paulo Freire. E agradecer, é claro, a todos os participantes. Lembramos que vocês podem acessar o portal Educação e o canal de YouTube para as próximas palestras dessa semana. Então é isso, mais uma vez obrigado e até breve. Como é bom poder participar da Semana de Educação e falar de um tema que a gente ama, os oceanos. Eu, pessoalmente, apoio a Jornada Oceânica e a Década dos Oceanos nos desafia a mudança de comportamento e a preservar ainda mais as nossas praias. Educar também é provocar, estimular a mudança de pensamentos e de hábitos. Que esta seja a geração que vai reagir e ensinar respeito à vida nos oceanos. Nós chegamos a um limite. A quantidade de lixo nos oceanos tem provocado a morte de muitos animais marinhos. E se não fizermos nada, o lixo acabará com a saúde de todos nós. É lindo quando aparecem baleias, golfinhos, tartarugas em nossas praias. E eles têm vindo com cada vez mais frequência. Mas como é triste quando eles aparecem doentes ou mortos por terem ingerido algum tipo de lixo. Que sejam vocês que vão ensinar ao mundo que não se deve sujar as nossas praias, que lugar de lixo é no lixo, que precisamos
reduzir a quantidade de lixo e aumentar a reciclagem. Que precisamos ter mais vida, que a nossa praia é linda, que a nossa praia merece cuidado. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Mais praia, menos lixo. Jornada Oceânica na década dos oceanos. Santos pelo Oceano. Todos nós somos responsáveis.